No Saber Direito desta semana, o professor José Luiz Souza de Moraes apresenta um curso de Direito Internacional. Nas aulas serão abordados tópicos do direito internacional público e privado, dos sistemas de proteção, além da elaboração e incorporação de tratados ao direito brasileiro. A aula 1 está no ar. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito da TV Justiça do STF. Hoje comigo, Direito Internacional. Meu nome é José Luiz Souza de Moraes, sou professor de Direito Internacional e vamos passear por essa disciplina tão bacana e tão importante no mundo inteiro. E também vamos ver as diferenças desta disciplina, dessa matéria e dos outros ramos do direito. O direito internacional é importantíssimo, porque é aquele ramo do direito que vai estudar as relações entre os países, as relações entre os estados e as principais organizações internacionais. Então, essa disciplina ela é muito importante no mundo inteiro e para assuntos importantíssimos de todo o nosso planeta. Como eu disse, meu nome é José Luiz Souza de Moraes e eu sou doutor e mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo, e também sou procurador do Estado de São Paulo. Antes de tudo, você sabe o que é um procurador de Estado? Eu sou advogado público, eu defendo o Estado de São Paulo em juízo. É isso que fazem os advogados públicos. Os advogados públicos, eles defendem os entes públicos, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Eu sou procurador do Estado de São Paulo, então eu faço a defesa do Estado de São Paulo em juízo. Mas os advogados públicos da União, por exemplo, eles são chamados de AGU, da Advocacia Geral da União. Mas também nós temos advogados públicos municipais e do Distrito Federal que também fazem a mesma coisa, defendem os seus entes públicos em juízo. Via de regra, nós não utilizamos o direito internacional nos nossos afazeres. Mas como eu disse para vocês, eu dediquei a minha vida acadêmica a essa disciplina. E sou professor universitário em diversas universidades e também sou professor de cursos preparatórios de concursos públicos. E essa matéria que nós vamos estudar nos nossos encontros é uma matéria, como eu disse, importantíssima. Por quê? Porque é no direito internacional que nós vamos encontrar as maiores e mais importantes decisões envolvendo os países, os estados e as organizações internacionais. Geralmente, a gente estuda o direito internacional no último ano da faculdade de Direito. Mas o direito internacional também pode ser estudado e deve ser estudado por outras pessoas que não têm formação jurídica, mas que, por exemplo, vão dedicar a sua vida à diplomacia, por exemplo. Eu dou aula, inclusive, em cursos preparatórios para esse dificílimo concurso de acesso à carreira diplomática. São pessoas que não têm formação jurídica, mas têm que saber muito a respeito do direito internacional. E o direito internacional, ele é bem diferente das outras disciplinas que a gente estuda no direito, na faculdade de direito. Ele é muito diferente do direito civil, do direito penal, de todos os ramos do direito interno, que a gente chama, do direito doméstico, desse direito que eu e você, nós estamos inseridos neste campo. Então, todas essas relações, todas essas disciplinas, a gente estuda e nos 5 anos da faculdade de Direito. Via de regra, só estudando o direito internacional no último ano. É assim na maioria das universidades.
O que faz essa disciplina ser bastante desconhecida da maioria das pessoas. Afinal de contas, no 5º ano da faculdade, a maioria dos alunos está mais preocupado em passar no exame da ordem, em procurar emprego ou grandes estágios, e assim por diante. E acaba deixando essa disciplina um pouquinho de lado. Mas é muito importante que a gente saiba da importância desta matéria, dessa disciplina, e mais importante ainda, que a gente compreenda que a arquitetura dessa disciplina é diferente das demais. Mas como assim arquitetura? O senhor está falando de arquitetura, mas o que é isso? É o funcionamento, a lógica do direito internacional público é muito diferente da lógica dos outros ramos do direito. E sabe por quê? Porque nos outros ramos do direito, no direito interno, há uma relação direta entre o Estado e os indivíduos. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vejam só, nós nascemos dentro de uma sociedade. Assim que a gente nasce, nós somos inseridos, mesmo sem querer, em uma sociedade, em um contrato social. Hoje a gente nasce, geralmente dentro de um hospital, não é? E imediatamente o pai ou a mãe da gente vai registrar o nosso nascimento. Você sabia que hoje a gente já sai de lá com o número do CPF? Olha o que é isso, né? Nós já nascemos, somos registrados e já temos um número, inclusive, para pagar impostos. Que é isso que o CPF é. É um número de pessoa física, de contribuinte de pessoa física. Mas o que tem isso a ver com direito internacional, professor? Eu estou falando isso para você compreender que, ao nascer, nós já estamos inseridos num sistema jurídico em que nós já somos sujeitos de direitos, mas também somos sujeitos de deveres imediatamente ao nascer. Queiramos nós ou não. Um bebê recém-nascido não tem a mínima consciência de que ele tem diversos direitos, mas também já tem diversos deveres, porque é assim que funciona a nossa sociedade. E nós somos inseridos nessa sociedade, nesse mundo jurídico, mesmo que nós não queiramos. Nós somos sujeitos de direitos e de deveres, e somos submetidos a uma ordem jurídica que é escrita, que é oriunda, que tem como origem o Estado. Essa relação é uma relação de submissão. Entenda, não é gostoso da gente entender que nós já nascemos submetidos a uma ordem jurídica, mas é a pura verdade. Nós temos a nossa liberdade, sim, temos, mas essa liberdade ela não é geral e irrestrita. Nós já nascemos numa ordem jurídica em que nós estamos submetidos a ordens, a mandamentos, a leis e a regras estabelecidas pelo Estado. Portanto, nós estamos num estado em que nós estamos submetidos a uma vontade estatal. Essa vontade estatal, ela não é absoluta, mas ela é muito importante e ela está, sim, numa relação de superioridade, de supremacia em relação a nós, a todos nós. Nós somos submetidos à ordem jurídica. Mas o que é isso? A ordem jurídica são todas as normas, são todas as leis, são a nossa Constituição e tudo aquilo que pode, sim, nos obrigar a agir de algumas maneiras ou evitar agir de outras maneiras.
Eu falei agora há pouco do CPF, que a gente já nasce com ele, não é verdade? E o que é o CPF? Né? É o cadastro da pessoa física. E para que serve isso, professor? Para você pagar impostos, por exemplo. E preste atenção nesse nome: imposto. Veja bem, eu não tenho vontade ou não em pagar impostos. Eu simplesmente tenho que pagar, porque é uma imposição do Estado. Eu não acordo de manhã falando: ai, meu Deus, que coisa gostosa, hoje eu vou pagar meu imposto de renda, que delícia. Não, não é verdade. A gente paga porque é obrigado a fazer isso, não é verdade? O que eu estou querendo dizer para você é que você tem que compreender que o funcionamento do direito é a imposição da força, do uso da força legitimamente escolhido, ok? Em alguns estados, né? Nos estados democráticos, via de regra, essa vontade é escolhida por todos, mas o Estado impõe a sua vontade a toda a população, que tem que cumprir essas regras, querendo ou não. E se nós não cumprirmos essas regras, nós estamos sujeitos a sanções. Nós estamos sujeitos a que o Estado execute a sua vontade contra nós ou contra o nosso patrimônio. Professor, parece desesperador isso, não é verdade? E é. Nós nascemos dentro de uma sociedade e estamos submetidas a ela sem que nós tenhamos opção ou não de fazer isso. Afinal, ninguém aqui vive isolado em um lugar em que o Estado, em que o direito não o alcance, não é mesmo? Veja, então, as relações do direito interno são todas submetidas do Estado aqui em cima e do indivíduo aqui embaixo. O direito impõe a sua vontade a todos os indivíduos, mas ele o faz de forma igual. E também não faz de forma absoluta. O que eu quero dizer com isso? Nós temos, sim, uma esfera de liberdade, mesmo contra o Estado, mesmo contra a vontade do Estado. Veja, essa esfera de liberdade, esse pedaço de liberdade em que o Estado não pode exercer os seus direitos ou suas vontades, a gente chama de direitos fundamentais. Veja, nós vamos ver esses direitos fundamentais e os direitos humanos em uma aula própria nossa aqui. Mas eu já adianto o que é isso. Os direitos fundamentais são justamente uma esfera de proteção, um campo de proteção em que o Estado não pode adentrar, em que o Estado tem que respeitar a vontade de um indivíduo, ou em que o Estado tem que respeitar os direitos do indivíduo. Isso, ele é uma limitação ao poder estatal. Mas entenda que essa liberdade nossa não é absoluta. Nós temos, sim, uma submissão muito forte à vontade do Estado. Eu não estou querendo desesperar ninguém. Eu só quero que você entenda o funcionamento do direito. Afinal, o direito é o uso da força pela parte do Estado. Só que é o uso da força de forma regrada, através de regras pré-estabelecidas pelo próprio direito. Para Hans Kelsen, um grande jurista e grande doutrinador, o Estado e o direito são praticamente a mesma coisa. Direito, poder e Estado são facetas de uma mesma coisa. Então, os indivíduos estão aqui embaixo, o Estado está aqui em cima, através de regras pré-estabelecidas e também
através de uma esfera de proteção desses indivíduos, que eu já falei, a gente chama de direitos fundamentais. E eu estou falando isso tudo para que nós entendamos que todo o direito interno funciona com base nessa arquitetura da submissão do Estado, da submissão do indivíduo, que está aqui embaixo, ao Estado. Mas no direito internacional, as coisas não funcionam desta forma. Por quê, professor? Porque no direito internacional, os principais sujeitos do direito não são pessoas, e sim são os próprios Estados. Os próprios Estados é que são os sujeitos do direito internacional público, ou o principal sujeito do direito internacional público. E veja, quando eu falo Estado, eu estou falando de países. Quando eu falei de Estado aqui, que o Estado submete o indivíduo, não estou falando do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, do Estado da Paraíba ou assim por diante. Quando eu falo Estado com E maiúsculo, eu estou falando do país em que nós vivemos, que é a República Federativa do Brasil. Veja, assim como a República Federativa do Brasil é um Estado soberano, nós temos diversos outros Estados soberanos que convivem e que agem de forma mais ou menos harmônica naquilo que a gente chama de sociedade internacional. E veja, esses estados soberanos, eles não se submetem a nenhuma ordem jurídica superior a eles. Vamos comparar. Os indivíduos se submetem, todos nós, eu, você, todos nós nos submetemos à vontade de um Estado soberano. Do Brasil, no nosso caso. Mas veja, quando eu falo em Estados soberanos, no direito internacional, eles estão todos no mesmo nível. Nós chamamos essa arquitetura da igualdade soberana das nações. O que quer dizer isso? Que ao contrário do direito interno, em que o Estado está aqui em cima e o indivíduo está aqui embaixo, no direito internacional, todos os Estados são iguais. Todos os Estados estão em um mesmo nível. Veja, se no direito interno a relação é verticalizada, com o indivíduo embaixo e o Estado aqui em cima, no direito internacional público, os Estados têm uma outra relação, uma relação horizontal, estando todos eles em um mesmo patamar. Você deve estar se perguntando, mas professor, os Estados estão todos no mesmo patamar? Os Estados Unidos são iguais ao Brasil? O Brasil é igual a Angola, ou a Haiti, ou a França é igual a Portugal, ou assim por diante. Veja, essa igualdade, ela é uma igualdade jurídica, ela é uma igualdade do plano formal. E ela diz o seguinte, que todos esses estados estão igualmente dispostos na sociedade internacional e que nenhum deles pode submeter ao outro às suas vontades. O Estado pode submeter os indivíduos à vontade da lei, não pode? Afinal de contas, eu falei para vocês a respeito de impostos, por exemplo. A gente pode simplesmente falar, eu não quero pagar os meus impostos, não gosto, não vou pagar. Se eu fizer isso no plano do direito interno, o que vai acontecer? O Estado, o Estado, quando eu digo, repito, é o país, Mas o Estado vai fazer o seguinte, vai falar, você não pagou os seus impostos, eu vou executar
executar você, não executar de matar, não é isso. É executar você judicialmente e eu posso até mesmo retirar os seus bens, retirar seu dinheiro, atingir o seu patrimônio. E não só o patrimônio, eu posso inclusive afetar a própria liberdade dos indivíduos, se caso eles pratiquem algo que o Estado mesmo, que as leis do Estado considerem como crime. Veja, o Estado, nessa relação interna do direito nacional, ela submete sim os indivíduos à sua vontade. Afinal de contas, quem está preso está porque quer? De jeito nenhum. Está porque o Estado obriga essas pessoas a cumprirem uma pena definida por lei e por uma ordem judicial. Veja, isso não ocorre da mesma maneira no direito internacional. Porque no direito internacional, os estados estão todos no mesmo patamar e eles não se submetem a uma ordem jurídica superior, que não existe. Aqui no direito interno, nós temos poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, que é centralizado e de lá irradiam todas essas normas estatais. A mesma coisa não acontece no direito internacional. E eu quero que você repare e entenda justamente essas diferenças da arquitetura de um direito e de outro direito. Porque você entendendo isso, você vai entender metade da matéria do direito internacional e compreender melhor todos os seus institutos. Então, vamos lá. Os estados estão todos no mesmo patamar. Eles são todos iguais. Como eu disse para vocês, essa igualdade é uma igualdade jurídica. Não é uma igualdade econômica, política, bélica. O que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que o artigo 5º da nossa Constituição diz que eu e você e que todos nós somos iguais perante a lei, nós sabemos que nós realmente temos muitas desigualdades na nossa sociedade e que eu, economicamente, não sou igual a um grande empresário ou a um político ou assim sucessivamente. Nós, materialmente, somos muito diferentes. A mesma coisa acontece com os estados. Os estados são muito diferentes economicamente. Estados Unidos é uma grande nação com um poderio econômico imenso, um poderio bélico imenso, que de fato não é comparável ao poderio econômico e bélico que nós encontramos no Brasil ou em outros países aí por aí afora. Mas juridicamente nós somos iguais. E como assim? Os Estados Unidos, apesar de todo o seu poderio, ele não pode submeter juridicamente o Brasil ou qualquer outro estado às suas vontades. Ele não tem este poder jurídico de fazer com que sua vontade prevaleça às dos demais no plano jurídico. É isso que eu quero que você compreenda. O artigo 5º fala que eu e você somos iguais. E apesar da gente saber que há diversas diferenças materiais entre nós, o direito brasileiro não pode me tratar de forma diferente do que trata você. E é isso que nós temos que entender, o funcionamento e a lógica do direito. Esse mesmo artigo 5º funciona no plano internacional no princípio da igualdade soberana das nações. É aquilo que eu falei para vocês. Nenhum direito de nenhum Estado prevalece sobre o direito de outro Estado. E sabe por que isso? Isso decorre de um poder
chamado soberania. É a soberania do Estado que não o submete a nenhuma ordem jurídica superior à dele mesmo. Mas, professor, se todos eles não podem se submeter a uma ordem jurídica superior, como é que funciona o direito internacional? O direito internacional funciona não com base na submissão, mas sim da cooperação, do voluntarismo. Olha, ao contrário de nós, que temos poucas escolhas, né? Os estados só fazem aquilo que eles querem. Isso é o princípio do voluntarismo. Os estados só fazem aquilo que eles desejam fazer, aquilo que eles consentem, aquilo que eles exercem o seu consentimento. É com esse consentimento, com esse voluntarismo, que o direito internacional funciona. Ele funciona porque os estados aderem a normas jurídicas internacionais. Ou eles aderem a essas normas, ou eles mesmos elaboram essas normas jurídicas internacionais. E as principais normas jurídicas internacionais são os tratados internacionais. Vejam, os tratados internacionais são acordos, são negócios jurídicos internacionais dos quais os estados emitem as suas vontades e elaboram esses acordos ou aderem a acordos já existentes. Vejam, os estados, portanto, eles têm que aderir a uma norma jurídica para que essa norma jurídica valha para eles. Ao contrário de nós, que já nascemos submetidos a essa ordem jurídica da qual nós não participamos na sua elaboração. Deu para entender? Como o modelo do direito interno é diferente do modelo do direito internacional? Então vamos lá. Os estados soberanos são todos iguais no direito, no plano jurídico internacional. Repetindo, os estados são todos iguais. Você já viu, sim, que eu tenho certeza, uma foto da Assembleia Geral da ONU, em que todos os países estão dispostos em uma grande arena, em um grande salão, em que cada um dos países tem os seus representantes e cada um deles fala por igual tempo e cada um deles tem direito a iguais votos. A Assembleia Geral da ONU é a concretização desse princípio que eu falei, da igualdade soberana das nações, em que cada Estado exerce a sua vontade de forma igual e com o mesmo peso. Não se iluda, não é sempre assim. Nós sabemos, mas juridicamente isso é verdade. Nós temos um princípio da igualdade soberana das nações em que cada Estado, cada nação, cada país exerce a sua vontade livre, espontânea e consciente, e com o mesmo peso e com a mesma importância das demais nações. É assim que deveria ser no âmbito da Organização das Nações Unidas e as suas 193 Estados-membros e das suas 193 nações que fazem parte desse grande sistema internacional. A rigor, existem desequilíbrios, inclusive na própria ONU, como a figura de alguns estados que compõem de forma permanente um de seus órgãos, talvez um dos seus mais importantes órgãos, que é o Conselho de Segurança da ONU. Neste caso, neste
órgão dessa organização internacional, há um grande desequilíbrio entre as nações. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas saiba disso, que apesar dos 193 países que fazem parte do sistema da ONU terem essa igualdade soberana e esse respeito às suas vontades, cada um exercendo o seu voto de forma igual a todos os demais, há sim um fator de grande desequilíbrio dentro desta mesma organização internacional, que é, de fato, a questão do Conselho de Segurança da ONU. Mas vamos lá, precisamos entender que o funcionamento do direito internacional se dá com base nesses princípios que nós estamos falando agora. Pois bem, nós temos a igualdade e a vontade, o voluntarismo dos Estados, que são princípios que são basilares e que constroem toda a lógica do direito internacional. Mas não é só isso. Assim que um Estado adere a uma norma internacional, a um tratado, por exemplo, ele passa a ser obrigado a cumprir aquilo que ele pactuou. Então vejam, apesar de o Estado ter grande liberdade, ou total, praticamente total liberdade, de fazer aquilo que ele quer, que ele tem vontade, ele, a partir do momento em que faz esse acordo, em que faz esse tratado, ele passa a ser obrigado a cumprir esse pactuado, esta regra, este acordo. Aí entra um outro princípio importantíssimo do direito internacional público, que é o chamado pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. O que é isso? Os pactos, os convênios, os acordos, os negócios devem ser observados, isto é, devem ser cumpridos. Esse princípio dá fechamento a essa arquitetura do direito internacional público. Eu tenho estados que são iguais, eu tenho o voluntarismo, isto é, os estados só aderem àquilo que eles bem entenderem, mas ao fazerem parte disso, ao fazerem parte dos acordos, ao fazerem parte dos tratados, eles devem cumprir os tratados, eles devem cumprir os acordos. E daí é que faz o fechamento do direito internacional. A partir do momento em que eu pacta sunt servanda, digo, vou cumprir isto que eu prometi, eu posso ser obrigado a cumprir aquilo que eu pactuei. É aí que entra a executividade do direito internacional público. Quando um Estado faz um tratado e não cumpre, todos aqueles que participam do tratado podem obrigar esse Estado a cumprir o que ele pactuou. Aqui sim entra, inclusive, até mesmo o uso da força no direito internacional público. Vejam, calma, esse uso da força é em último caso no direito internacional, havendo um grande gradiente, uma grande gama de alternativas até chegar nesse ponto que é extremo. O que eu quero dizer para vocês, e eu quero que vocês entendam, é que, apesar do direito internacional público funcionar com uma base em adesão, em vontade, ele também tem um sistema sancionatório. Assim como o direito interno tem as formas de obrigar a gente a cumprir aquilo que é pactuado, o direito internacional também tem esses instrumentos. Entenda, esses instrumentos são muito mais tênues e muito menos efetivos do que os instrumentos que nós temos disponíveis no direito interno.
Como eu falei para vocês, quando a gente deixa de pagar impostos, por exemplo, o Estado vai lá e executa imediatamente a vontade dele, cobrando esses impostos e avançando até mesmo ao nosso patrimônio. Ou quando descumprimos normas de natureza penal, criminal, o Estado pode, inclusive, tirar a nossa liberdade, mandando a gente para a cadeia. No direito internacional, isso é muito menos efetivo, muito menos rápido e muito menos forte do que no direito interno dos Estados. Afinal, aqui nós temos uma relação de subordinação, de submissão dos indivíduos ao Estado que nós não encontramos no direito internacional. Mas há sim meios de os outros Estados fazerem com que um outro Estado deva cumprir aquilo que ele pactuou. Há sim sanções no âmbito do direito internacional público. Essas sanções vão desde uma sanção leve, que é o power of shame, olha lá, o poder da vergonha de você descumprir um tratado internacional e assim não cumprir com as suas obrigações para com as demais nações. É fraco, mas é muito importante e muito utilizado no direito internacional. Power of shame é o poder da vergonha. E sim, ninguém gosta de passar vergonha por descumprir as suas obrigações, não é mesmo? Isso também acontece no âmbito interno dos Estados. É só a gente ver aí os órgãos de proteção de crédito, aqueles que são caloteiros, aqueles que não cumprem com suas obrigações, são marginalizados, não têm crédito e acabam parando aí nesses serviços de crédito que a gente tanto conhece. Isso atrapalha a vida das pessoas, não é mesmo? A mesma coisa acontece no âmbito do direito internacional. Aqueles que não cumprem suas obrigações, aqueles que são os caloteiros do direito internacional, aqueles que não cumprem as regras do jogo, geralmente são bem marginalizados. Obviamente que isso é mais difícil de impor sanções quando os estados são grandes, economicamente muito poderosos e têm hegemonia bélica e econômica. Aí a brincadeira fica um pouco mais difícil. Mas, via de regra, essas sanções são muito efetivas. Mas, como eu disse para vocês, elas começam de uma forma bem tênue, bem fraca, como o power of shame, como o poder da vergonha, mas também podem aumentar na sua gradatividade, na sua força, até mesmo nós utilizarmos da força armada para coibir alguns descumprimentos de normas internacionais. Lembra que eu falei do Conselho de Segurança da ONU e da sua importância? Tá aí. Esse Conselho de Segurança da ONU, ele é um órgão que define, dá a última palavra do sistema da Organização das Nações Unidas para o uso da força no direito internacional, no sistema da Organização das Nações Unidas. É aqui que há a grande diferença de poder entre alguns estados. Esse Conselho de Segurança da ONU é o órgão que dá a última palavra no sistema ONU, se é um estado ou outros estados ou o próprio sistema ONU poderá utilizar da força, do poder armado, dos exércitos contra algum estado ou algum grupo de estados por descumprimentos de normas internacionais. Vejam, esse Conselho de Segurança, ele tem uma composição bem menor do que a daqueles 193 estados que compõem a Assembleia Geral da ONU. E mais, esses poucos estados contêm 5 países que têm assento
permanente nesse Conselho de Segurança da ONU. São eles aqueles estados que ganharam a Segunda Guerra Mundial, que são os Estados Unidos, a UK, que é o Reino Unido, a França, a China e a Rússia. Não era a Rússia, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia permaneceu no Conselho de Segurança da ONU. Sim, veja, essas 5 nações, esses 5 estados, esses 5 países têm um papel diferenciado no sistema ONU, porque eles assumem os 5 as cadeiras de forma permanente desse Conselho de Segurança da ONU. E mais, somente esses 5 têm direito a veto. O que quer dizer isso? Qualquer um desses 5 podem vetar qualquer medida que imponha o uso da força no direito internacional público. E isso desestabiliza todo o sistema jurídico internacional. Veja, quando houve a invasão da Rússia na Ucrânia, todo o Conselho de Segurança da ONU falou: este ato é um ilícito do ponto de vista jurídico do direito internacional público e decidiram de forma quase unânime de que deveria haver sanções à Rússia por essa invasão, dita por eles como ilegal. Mas o que aconteceu? A Rússia vetou qualquer medida contra ela mesma. Você entende que isso desestabiliza e traz uma dimensão diferente para a ONU, com uma falta de igualdade entre essas nações? Mas, professor, você falou que há o princípio da igualdade soberana das nações. Disse, e é verdade. E continua sendo verdade isso que eu disse. Mas também disse para você que há certas falhas no sistema que causam uma desestabilização a esse princípio da igualdade soberana das nações. E esse é o principal instrumento da ONU que traz essa instabilidade. Infelizmente, é o que temos desde 1945 até agora. Esse sistema é muito criticado, mas de difícil modificação, já que outros estados também já utilizaram esses mecanismos em favor próprio. Ora os Estados Unidos, ora a França, ora a Inglaterra, ora a China e ora a Rússia já lançaram mão desses mesmos instrumentos para se autopreservarem. Sei lá, vi. É o sistema, mas eu quero que você saiba que há esse ponto negativo no direito internacional. Tanto é que você pode ver, não há nenhuma função ou nenhuma força-tarefa da ONU a trabalhar no conflito entre Ucrânia e Rússia. Agora você entendeu? Então veja, esse sistema ele é baseado nesses princípios, mas de fato tem alguns fatores que o desequilibram. Então vamos rever. Nós temos o princípio da soberania dos estados que os impedem que eles se submetam a qualquer ordem jurídica superior à deles mesmos. Mas o sistema do direito internacional funciona com base no voluntarismo, quer dizer, na vontade dos estados em aderirem a normas jurídicas internacionais. A partir do momento em que eles aderem ou que eles formulam normas jurídicas internacionais, principalmente os tratados internacionais, eles passam a ser obrigados a cumprir aquilo que eles pactuaram. É o princípio do pacta sunt servanda. E se eles não observam, quer dizer, se eles não cumprem aquilo que eles pactuaram, eles estão sujeitos a sanções, a
apenas pelo seu descumprimento. Essas sanções vão desde da vergonha internacional de serem descumpridores de tratados internacionais até mesmo ao uso da força no sistema internacional. No caso do sistema ONU, nós vimos que o uso da força ele deve passar por um órgão muito importante, que é o Conselho de Segurança da ONU, que possui um fator de desigualdade em sua estrutura, que é a existência de pelo menos 5 estados com cadeiras permanentes e com direito a veto a essas sanções. Isso traz um desequilíbrio, harmônico desequilíbrio ao sistema. Mas por que harmônico, professor? Porque esses 5 sempre ocupam posições, vamos dizer que muitas vezes antagônicas, em um cabo de guerra entre pelo menos 2 blocos que existem desde o final da Segunda Guerra Mundial. Essa desigualdade equilibrada é o que rege o sistema do uso da força no sistema ONU até os nossos dias. Mas eu estou falando muito da ONU, não estou? E o que ela é? Vamos lá, vamos ver o que são ou quais são os sujeitos do direito internacional público. O principal sujeito você já reparou. São os estados. Mas vamos lá. O que é o direito internacional público? O direito internacional público estuda as relações jurídicas entre os estados. Leia-se, quando eu falo estados, com E maiúsculo, eu estou falando de países, do Brasil, da França, de Israel, de todos os países, os 193 países que fazem parte do sistema ONU e mais alguns outros lá que não fazem parte desse sistema. Os estados soberanos são o principal sujeito do direito internacional. São os países que fazem parte do direito internacional público. Mas não são eles os únicos sujeitos do direito internacional público. Também são importantíssimos sujeitos do direito internacional público as organizações internacionais. As organizações internacionais são muito mais recentes do que os estados e passam a fazer parte desse sistema internacional somente agora no século XX. Os estados, os países, são muito antigos e nós temos registros de tratados internacionais desde os tempos dos faraós, 4.000 anos antes de Cristo. Ramsés já tinha diversos tratados importantíssimos que são registrados em pedra e que fazem parte dos acervos de diversos museus pelo mundo. Já as organizações internacionais são uma criação do pós-Primeira Guerra Mundial, sendo a primeira organização internacional da forma como que a gente conhece hoje, tendo sido criada justamente num tratado de paz que colocou fim à Primeira Guerra Mundial, o chamado Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes criou 3 instituições internacionais de elevadíssima importância. Criou a chamada Liga das Nações, que é a vovozinha da ONU, que é o órgão que era a liga entre os principais estados, os principais países existentes à época, mas que não cumpriu efetivamente o seu papel e que foi acabada, que foi terminada durante a Segunda Guerra Mundial, dando lugar, em 1945, à criação da Organização das Nações Unidas. Mas o Tratado de Versalhes também criou outras 2 instituições, uma delas existente com o mesmo nome e mesma estrutura até hoje, que é a OIT,
Organização Internacional do Trabalho, com sede em Genebra e que existe até os dias atuais. E outra é a Corte Internacional Permanente de Justiça, que é o principal sistema, o principal órgão, o principal tribunal, Corte Internacional do Sistema ONU. Veja, em 1919 houve a criação dessas organizações internacionais. As organizações internacionais, elas funcionam como uma pessoa jurídica, como uma união entre diversos estados que criam uma outra pessoa que com elas não se confundem e que tem finalidades próprias, organização própria e funcionamento autônomo e próprio. Além disso, para ser uma organização internacional, tem que ser criada por um tratado internacional. Os estados se juntam e, por sua vontade, eles criam uma organização internacional. E também podem aderir a organizações internacionais já pré-existentes. É isso que aconteceu com a ONU. Alguns países, inicialmente 50 países, se uniram após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e por meio de um tratado chamado Carta de São Francisco, criaram a ONU, a Organização das Nações Unidas. Hoje, essa organização internacional possui 193 estados, 193 países que são membros desta organização internacional. Mas vejam, só faz parte da ONU os países que querem fazer parte dessa organização. Por esse motivo é que volto a falar do princípio da voluntariedade. Além dos estados e das organizações internacionais, hoje o direito internacional também admite um terceiro sujeito muito importante: as pessoas humanas. Sim, eu, você, qualquer pessoa humana, hoje é reconhecida como um sujeito do direito internacional público. Mas isso se dá de forma excepcional. Isso se dá de forma muito restrita, sendo os principais sujeitos os estados e as organizações internacionais. Sabe por quê? Porque esses dois têm uma capacidade muito importante no direito internacional, que é a chamada capacidade convencional, que é o seguinte: é a capacidade, a possibilidade deles fazerem tratados internacionais, isto é, fazerem acordos com outros estados e com outras organizações internacionais. Mas hoje, nós reconhecemos nas pessoas humanas a possibilidade deles serem sujeitos de direitos e deveres no âmbito internacional. Vamos ver nosso quiz que trata sobre este assunto. As principais fontes do direito internacional público são a Constituição dos Estados, letra B, as leis internas dos Estados, letra C, a lei e a Constituição, e letra D, as convenções e os costumes internacionais. E a resposta certa é a letra D. Sim, os costumes e as convenções, isto é, os tratados internacionais, são as principais fontes do direito internacional público. Essa foi a nossa aula e nosso primeiro encontro a respeito de direito internacional público. Esse e todo o conteúdo da TV Justiça você encontra no aplicativo TV Justiça Mais, disponível nos seus aplicativos do seu celular. Você me acha pelas redes sociais, no Instagram, pelo
Prof. Zé Luiz Moraes e estou disponível para responder a todas as suas questões pelo nosso chat. Muito obrigado e até o próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.